Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui sobre sucessão. A gente sabe que esse sempre foi um grande tema para o RH, né? O RH ali sendo pedido, né, demandado pela liderança, pelos conselhos sobre um plano de sucessão. E em meio a tantas mudanças, como que fica esse tema hoje em dia? Bom, eu costumo dizer assim, uma coisa é a gente pensar no mapeamento de talentos. Quem são as pessoas que trabalham nessa empresa? Qual é o pool de talentos que a gente tem? Quais competências a gente já tem dentro de casa? Que competências a gente tem gap, que a gente sabe que são competências importantes e que a gente precisa fazer uma aquisição aí, né, do mercado dessas competências? Ou a gente precisa direcionar as ações de desenvolvimento da empresa para que a gente consiga, então, desenvolver comportamentos e habilidades importantes? Isso aqui é super importante e a gente tem que conseguir fazer cada vez melhor, né? Pensando nessa evolução de trabalho para equipes ágeis, onde não necessariamente essa linha de coordenação e gerência vai se manter intacta ou do jeito que ela é, com o escopo que ela tem hoje, como que a gente melhora, aprimora os nossos processos, pensa em novas formas de fazer para conseguir ter esse mapeamento fiel, quando eu digo assim, né, bem feito, com qualidade, em profundidade, escolhendo os critérios que fazem sentido para a empresa, pensando em presente e futuro, como indicadores de potencial. Então esse trabalho ele é super importante. Agora, planejamento de sucessão, de uma forma mais tradicional, como a gente falava, ouvia anteriormente, era você mapear todas as posições da sua empresa e dizer, para essa posição de diretor de RH, eu tenho 3 candidatos à sucessão. A Laura, que vai estar pronta daqui a 1 ano, o João, que vai estar pronto daqui 5 anos, e a Alice, que já está pronta, ela poderia assumir essa cadeira hoje. E a gente fazia isso para vários níveis, às vezes até para coordenação. Bom, como eu vejo essa iniciativa hoje em dia? Eu acho que a gente tem que ser muito mais criterioso para fazer um plano de sucessão. Por quê? Com um mundo tão volátil, aí entra aqui de novo o famoso VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Como que eu vou garantir, ou pelo menos entender que é um trabalho que tem valor, eu pegar a estrutura as is, ou seja, como ela é hoje, e mapear os futuros ocupantes, né? Me faltou aqui a palavra, os futuros ocupantes dessas posições. A minha experiência mostra que geralmente, né, de uns tempos para cá, quando uma posição vaga, toda aquela estrutura, aquela posição de liderança vaga, toda aquela estrutura é rediscutida. A gente entende se essa cadeira deveria ser splitada em 2 cadeiras, se essa responsabilidade deveria continuar na área que ela está, subordinada à pessoa que ela está, se tem alguém na equipe se a equipe já roda bem e poderia passar a reportar para um outro gerente, né, ou líder, qualquer que seja o nível, o diretor, que consiga acumular mais funções, eventualmente engordar um pouquinho um outro cargo, pensando na carreira da pessoa que está ali. Enfim, a cada mudança, uma nova discussão de estrutura acontece. Então, se isso é muito mais frequente do que era antes, né, onde as estruturas eram muito mais estanques, faz sentido eu mapear pessoa por posição, ou faz sentido eu investir todo o tempo que eu tenho, né, que eu teria ali da liderança, de uma consultoria, do RH, para de fato discutir quais são, né, as características desse pool de talentos. Por quê? Se as posições vão mudar, né, conforme a pessoa que está sentada, conforme o momento da empresa, conforme o momento que ela ficou vaga, que eu estou ali discutindo de fato que destino ela terá, tem muito mais valor para a empresa, para o negócio e para todos os stakeholders que eu conheça quem são as pessoas, né, que eu tenho ali à disposição, que estão no jogo, tá? E para eu conhecer isso, eu tenho que saber muito mais do que capacidade técnica ou competência técnica, conhecimento técnico e experiência. Se eu, de fato, fiz uma discussão de potencial bem feito, de capacidades bem feito, eu posso concluir que a Laura, apesar de ter desenvolvido uma carreira apenas em RH, poderia fazer uma posição na área comercial, poderia fazer essa posição de planejamento estratégico, que ficou vaga. Então, tem muito mais valor colocar tempo, é um trade-off, a gente tem que fazer escolhas na empresa, o tempo é finito, as pessoas têm uma agenda limitada, então quais são os assuntos que a gente quer? Se envolver e envolver as pessoas. Então, quando a gente fala de sucessão, onde tem que ter, precisa ter mesmo?
primeira linha, C-level, presidente, seus diretos, você tem que ter por uma questão de continuidade do negócio, algum risco do negócio, alguma questão até estatutária, né? Nesse nível, geralmente, a gente tem ali executivos estatutários. Então, às vezes, você tem até uma questão legal que prevê que haja um ocupante, que ele tenha determinadas características. E também, de novo, né, para a continuidade do negócio, pensando em estratégia. A partir dali, eu seria muito criteriosa em identificar quais são as posições que podem apresentar algum risco para a empresa caso elas fiquem vagas, tá? E aí risco é risco mesmo, assim. Então, se esse ocupante sair aqui e eu não tiver outra pessoa, essa área para, eu não consigo dar continuidade para a minha estratégia, eu não consigo desenvolver aquele produto. E não, é importante ter. Todas as posições são importantes, senão elas não existiriam, não é? Então, o critério, ele vai além mas é uma posição de liderança. Então, acho que esse é meu principal ponto para quando a gente fala hoje em dia de planejamento de sucessão. Sucessão por posição nominal, eu faria para C-level e algumas posições muito específicas que possam apresentar risco para o negócio, risco de continuidade ou alguma demanda estatutária que você de fato precise ter. Todas as outras situações, eu investiria muito tempo em entender quem são as pessoas que estão na minha empresa e no mercado. Essa é uma parte importante. Quando a gente pensa em sucessão, em continuidade de negócio, a gente não pode se limitar às fronteiras da organização, não é? Se a sua empresa faz parte de um grupo de investidores, de acionistas, quem são as pessoas lá? Se você já teve ex-colaboradores que saíram da empresa, poxa, você já conhece entrega, às vezes a pessoa pediu demissão, você conhece entrega, tem potencial mapeado, tem competências mapeadas, por que você vai tirar essas pessoas do seu radar? Será que eles não poderiam voltar numa outra situação? Será que o fato deles terem saído não foi a causa, né? Não foi justamente não ter tido uma oportunidade, quando essa oportunidade surge, eventualmente essa pessoa pode voltar. Eu gosto muito, né, sigo e leio muito sobre o conteúdo do Thiago Matos, da Aerolito. E ele fala muito em 3 momentos, né, uma economia clássica, uma economia digital e uma economia pós-digital. E eu adoro esse olhar dele da economia pós-digital, que é uma economia que tem, de fato, os iniciadores, como ele chama, os founders ou a alta liderança de uma empresa, essa média gerência é substituída por tecnologia e a base, né, as pessoas que contribuem de fato para o trabalho, já pensando também muito em empresas com alto nível de automação, a gente olha muito mais para um formato de gig economy. Então, freelancers, pessoas que vêm plug and play, que contribuem e saem, e mesmo essa alta liderança, ou founders, ou iniciadores, eles também chegam em um determinado momento e depois eles deixam a empresa, né, e outras pessoas passam a liderá-la e tudo mais. Então, é um ambiente muito mais fluido. Pode parecer, talvez, essa linha do meio, né, cause alguma estranheza, do tipo, nossa, mas como essa liderança vai sumir? Se a gente se atentar, eu sempre falo que a transformação ágil hoje, ela deixa muito mais claro que tem ali uma oportunidade de mudança do escopo dessa média liderança, seja um coordenador ou um gerente. Tem questões do Brasil, né, questões culturais, que fazem com que a gente precise ainda, por exemplo, de alguém cuidando da carreira de uma forma mais próxima, ajudando a dar feedback e tal, para que as pessoas se sintam cuidadas, e porque a gente ainda tem uma herança de comando e controle que precisa ser transformada para que as pessoas tenham a mesma segurança, né, de que quando chegar a sua vez, quando chegar seu momento, elas vão ter o reconhecimento, vão ter o direcionamento necessário, mas eu vejo muito como um futuro, um caminho, gosto muito da visão dele. Então, toda vez que a gente trabalha um pouco mais essas perspectivas de desenvolvimento, de que tipo de habilidade a gente precisa ter, ou que a gente vai levar alguma provocação para os nossos clientes, para os nossos mentorados, eu gosto muito de pensar nesse tipo de profissional, né? Nesse cenário em que diferentes pessoas podem compor a nossa empresa. Então, pegando aqui o nosso tema central, que é a sucessão, acho que a gente poderia ir muito mais para um conceito talvez até de comunidade. Então não é raro, né, a gente vê muito nas escolas de negócios os alumni que são o grupo de ex-alunos e que muitas vezes se mantém ligado ali, se relacionando, contribuindo, voltando, interagindo com aquela instituição educacional, mas a gente também vê algumas empresas já usando muito bem essa comunidade, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente pode explorar como profissional de RH. A gente deveria pensar o nosso plano de sucessão ou nossa gestão de pipeline, incluindo quem está, quem já foi, quem virá,
ou seja, mapeando o mercado também e quebrando um pouco essas barreiras, essas fronteiras a fronteira da minha empresa só pode ser daqui para dentro, a fronteira de tempo só pode ser quem está hoje, né? A gente pode olhar para quem já esteve, para quem está, para quem vai vir. A gente pode olhar para a nossa empresa, para Geek Economy, para pessoas que sejam plug and play, para consultorias que estejam prestando serviço para a gente em determinado momento. Enfim, uma série de possibilidades de pessoas para compor esse pipeline. Aumenta a complexidade? É claro, porque você não tem total controle ou condições de mapear todos esses stakeholders com a mesma qualidade. Mas e daí? Que solução você pode criar? A gente fala muito em inovação para RH e esse RH olhando para o negócio. Então, se para o seu negócio, né, e eu acredito que para todos faz, mas tem alguns que acabam que são ainda mais nítido o diferencial da qualidade das pessoas. Se você está nesse negócio, como que você garante que você está vendo o melhor potencial olhando o mercado de uma forma muito mais ampliada do que você está? Então, acho que esse é um ponto para a gente refletir bastante, pensar que tem bastante possibilidade de inovação aí, que a gente precisa sair da caixa, como RH, como executivos, como líderes, como profissionais, e pensar qual é o benefício que eu quero gerar quando eu penso que um negócio precisa de um plano de sucessão. Aí eu volto, não, vou guardar esse papo para um outro vídeo completo, mas só para dar um spoiler aqui quem é o cliente dessa situação, né? Quem é essa persona, que dor essa persona tem, então que problema você está tentando resolver? Porque se você está só rodando um processo porque todo RH tem, morreu, não dá para fazer isso, assim, não tem espaço para fazer processo por processo. RH não tem agenda própria, não tem um fim em si mesmo. Então, se você está ali para resolver uma dor, uma demanda de alguém, né, e esse alguém pode ser a alta liderança da sua empresa, os acionistas, o dono da empresa, que é como que eu garanto a continuidade de negócio com a melhor qualidade de profissionais possíveis, aí você vai pensar, poxa, legal, que benefício que eu quero gerar com uma solução dessa? Eu quero gerar o benefício de ter a minha empresa como top no meu mercado, como líder de mercado, como uma empresa mais inovadora. É esse o benefício que eu quero gerar quando eu vou buscar, né, continuidade para as posições de liderança, quando eu vou pensar que tem que ter sucessores. Se eu quero gerar esse benefício, não é só mapeando as pessoas que estão dentro, né, como solução. A solução lá deixa de ser única e deixa de ser uma solução para responder a um processo e passa a ser um mundo de possibilidades. Muito do que eu já falei aqui, né, de todas essas possibilidades aqui no vídeo. Então, é momento de abrir a cabeça, pensar de trás para frente, pensa primeiro, né, quem é a persona, qual é a dor, qual é o benefício que você quer gerar e depois você chega na solução, expande fronteira de organização e de tempo, expande o olhar para o que é um pool de talentos, expande o olhar para a velocidade do mundo e se aquela prática de antigamente vale a pena ainda, ela é crível, né? Ela é factível para esse momento de negócio, para esse momento de economia, tá bom? Espero que tenha ajudado, trazido alguns insights para vocês, algumas provocações, porque é tempo de se questionar.